Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a execução da prestação de alimentícia, tá bom? Na aula anterior eu falei sobre a ação de alimentos, né? Eu dei um modelo da ação de alimentos e hoje eu vou falar da fase de execução, né? Que vem posterior à ação de alimentos. Bom, na fase de execução temos dois tipos de alimentos, propriamente dito, que são de origem e voluntários, tá? Os alimentos de origem podem ser legítimos se forem de vínculos de parentesco, de vínculo conjugal ou união estável, extinta. Por exemplo, no meu caso aqui que nós vamos tratar hoje é sobre vínculos de parentesco, né, entre o pai e o filho. Mas pode existir vínculo conjugal ou de união estável e extinta, né? Então, no caso de um exemplo clássico de uma pessoa que passa algum concurso, por exemplo, uma magistratura, né? O marido passa e a mulher ela reside em outra cidade, né? E ela acompanha ele porque é ele que vai começar a bancar ela. Então, nesse caso, um alimento, se porventura houver algum tipo de separação, né, deles, o marido pode continuar pagando alimentos para a mulher, tá bom? Até ela arrumar um emprego, né? E existe o tipo de alimentos voluntário também, que é gerado por meio de contrato, indenizatório na prática, ou na prática de algum ato ilícito. Mas hoje eu vou falar propriamente dito da execução de alimentos entre pai e filho, ok? Depois, vendo o tipo de alimentos, vou passar para esse outro lado aqui, eu vou dar uma definição de títulos executivos, que é o nosso caso aqui de uma ação de execução de alimentos. Nesse contexto, alimentar é o judicial, né? Sendo, portanto, sentença condenatória ou homologatória, a transação efetuada em juízo, seja por decisão interlocutória, que concede alimentos provisórios, ou por meio de liminar. Na aula anterior, eu fiz uma ação de alimentos com pedido de liminar, com pedido de antecipação de tutela, né? Queria uma liminar, para ser rápido. Cabe nesse contexto, ou se não, uma sentença judicial simples também, na questão de ação alimentícia após a sentença, isso vai se tornar um título executivo. Se o pai da criança não paga, provavelmente quem representa ela, que no caso seria sua genitora, sua mãe, vai voltar na justiça, né, para executar os alimentos, tá? Só que, diferentemente de uma execução judicial, né, que você tem um título, né, um cheque, uma nota promissória, alimentos é mais urgente, são casos urgentes e as sanções também são diferentes. E por fim aqui tem o prazo para o embargos, né, com base na Lei 11.382 de 2006, no artigo 738, tá? Essa lei ela altera alguns artigos do Código de Processo Civil. Então, vamos dar uma olhada na lei. 11.338, artigo 738. Aqui, ó. Estamos nele. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada dos autos do mandado da citação. Então, após a citação do executado, né, que nesse caso aqui é exequente e executado, tá? Exequente é o filho e executado é o pai. No caso do executado, ele vai ter 15 dias após a citação para se manifestar, para apresentar embargos. Ok? E por fim, vamos vir nas modalidades, que se caracterizam em 3 tipos de modalidades. Tem a desconto em folha de pagamento, cobrança de aluguéis ou rendimentos do devedor, são 4, tá? Expropriação de bens do devedor e coerção, né, que é a prisão civil. Hoje eu estava lendo uma matéria, não lembro que site, teve uma decisão, não sei se foi no Rio Grande do Norte, onde decidiram que também, não conseguindo ter essas 3 possibilidades aqui, né, na não localização do pai, é interessante, que nem o advogado lá da parte, eu não sei quem que é, né, eu só li a matéria. O advogado ele pediu que inscrevesse o nome do pai nos órgãos de SPC e Serasa, né? Isso daí foi incrível, eu achei muito legal, porque de fato é uma iniciativa que futuramente pode dar certo. Então vamos lá. Modalidades. Primeiro vem desconto em folha de pagamento, né? Trata-se de uma espécie de penhora sobre dinheiro. Como diz o Luiz Rodrigues Vambiera, é penhora diferenciada, porque sucessiva, assemelhando-se nesse ponto ao usufruto executivo, porque embora por ordem de juízo, realizada por um estrangeiro, a jurisdição do empregador.
que separa o montante e entrega para o credor, né? Desconto em folha é aquele exemplo clássico que a pessoa que tem a carteira assinada, funcionário público, enfim, o juiz pode determinar que seja descontado direto do salário dele, né? Isso daí é uma vantagem para quem, no caso aqui, o exequente, né, que é o filho do devedor. Em segundo lugar, vem a cobrança de aluguéis ou outros rendimentos, tá? Ele vai falar um pouco do artigo 17 da Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478 de 68. Eu vou falar dela na sequência, que vai ter a expropriação, que já envolve o artigo 17 também. Expropriação de bens do devedor, da Lei de Alimentos. Então vamos para a lei, ler o artigo 16, 17 e 18, que a gente vai entender melhor isso daí. Vamos lá. Que é o artigo 16, 17 e 18. Quando não for possível a efetivação executiva da sentença do acordo, mediante desconto em folha, poderão as prestações cobradas de aluguéis, de prédios ou de quaisquer outros rendimentos do devedor, que serão recebidos diretamente pelo alimentando ou por depósito ou depositário nomeado pelo juiz. Artigo 18. Se ainda, assim, não for possível a satisfação do débito, poderá o credor requerer a execução da sentença na forma dos artigos 732, 733 e 735. Tá? E artigo 19. O juiz, para a instrução da causa, na execução da sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado do acordo, inclusive a decretação da prisão do devedor até 60 dias. Tá? Então é isso daí. A cobrança de aluguéis pode ser feita diretamente, pode ser nomeado o juiz, um terceiro, que no caso provavelmente vai ser a mãe da criança. E a expropriação de bens, para mim, cabe no mesmo contexto, né? Que é que você ter usufruto de determinados bens do devedor para que venha cumprir a responsabilidade aí do alimentos. E por fim, a coerção, que é a prisão civil. A prisão é caracterizada como meio de execução, mas é coercitivo sobre o devedor, para forçá-lo ao adimplemento, tá? Como a gente viu no artigo 19, né? Até 60 dias e pode ficar preso. Após a citação do devedor, abre o prazo de 3 dias para as hipóteses que seguem: efetuar o pagamento, 2, provar que já pagou, e 3, justificar a impossibilidade de pagamento, né? Então, após a citação, o devedor, o executado, ele tem 3 dias para se manifestar em relação a se efetuou o pagamento, se provou que já pagou, ou se justificou a impossibilidade, né? Opa, que impossibilidade? Está errado. Né? Nesse caso, ele é importante esse prazo, porque daí ele provavelmente não vai ser preso, se ele se manifestar durante esse período. Né? Então, basicamente isso daqui, pessoal. O mapa mental eu fiz. Né? Eu vou deixar disponível lá no meu blog, vai deixar o link aí no vídeo. E agora eu vou para o modelo da petição. Um modelo bem simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também, tá? Então vamos para o modelo da petição. Bom, o modelo da petição é esse. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, das áreas civis da comarca de Piedade, que é a minha cidade aqui. Para quem não assistiu a aula anterior, José Godofredo e Silvia, que são o filho e a mãe, e aqui é o pai, né? Eles foram protagonistas da última videoaula que eu fiz aí, que foi a ação de alimentos. Então estou voltando aqui porque o Arnaldo não pagou, né? A gente vai fazer a execução dos alimentos dele, beleza? Então vamos lá, daí vem a qualificação. Em primeiro lugar, é a qualificação do filho, né? Do menor, José Godofredo, menor impúbere, este ato representado por sua genitora, Silvia, brasileira, separada judicialmente por todas as séries da entidade, né? Daí coloca a qualificação, né, do número da RG dela, inscrita no CPF, residente domiciliado na Rua das Flores, no 10.000, cientificidade por seu advogado, procuração anexa, vem perante Vossa Excelência, propor a execução de alimentos. Em face de Arnaldo Augusto, brasileiro, solteiro, motorista, residente domiciliado na Rua Sem Saída, número 0, município de São Paulo, CEP, né? Como eu falei na primeira videoaula, quando for comarca grande, tem que ter o CEP para localização. Ok? Em seguida, vindo os fatos. Para início da petição, acho interessante colocar as informações referentes ao autor, questão de nascimento, lavrada, né, que é o filho. Coloca o número das folhas, o livro e qual que é o cartório. Posterior,
cartório que é da comarca. Em seguida, é importante colocar o número do processo da ação de alimentos. Qual é a vara e a comarca também. Principalmente escrever qual é o valor acordado, né? Se for 1/3, o salário mínimo vigente ou mais. Enfim, sempre ter essas informações na execução de alimentos, tá? Pois são muito importantes. Né? Ter o valor que foi acordado, escrever o que realmente aconteceu. Após ainda o débito, aqui deve descrever qual foi o valor acordado, desde quando está em atraso. Importante dizer também se a genitora, a mãe, passa por alguma dificuldade para cuidar do autor, o filho. Devemos descrever qual é a situação atual do executado, né? Se ele trabalha, está desempregado e a sua prática laborativa atual, onde ele trabalha atualmente. Né? Isso é muito bom e importante ressaltar nessa execução de alimentos. Em seguida, devemos demonstrar os valores devidos pelo devedor, lembrando que na execução somente se executa os 3 últimos vencimentos. Tá? Então, que nem a gente está em fevereiro, no caso, iríamos executar o mês de... Desculpa, a gente está em março. No caso, iríamos executar o mês de fevereiro, janeiro e dezembro. Somente os 3. Ok? Com base, segue tabela atualizada sobre os valores devidos. Tá? Esse aqui é um modelinho simples. Essa correção aqui é pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Esses cálculos, isso aqui é meramente demonstrativo. Tá? Os valores são uma ficção. Embaixo que eu cito a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça. Tem entendido referente que o débito alimentar, que autoriza a prisão civil do alimentante, é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Tá? Então essa súmula aqui é uma súmula importante que eu acho interessante colocar numa ação de execução. Em seguida já vem o pedido, né? Assim sendo, o exequente pede que Vossa Excelência a. O recebimento da presente para ordenar a citação do devedor executado a fim de que o mesmo efetue o pagamento do débito, no valor de 384, né? Esse é um valor fictivo no prazo de até 72 horas, relativo às 3 últimas prestações alimentares vencidas, mas aquelas que se vencerem no curso da lei, sob pena de ser decretada a sua prisão civil. B. Requer-se seja determinada a citação dos pontos permissíveis do artigo 172, parágrafo 2º do CPC. C. A manifestação do representante do Ministério Público dessa comarca. D. Requerer-se ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso que é muito importante sempre pôr. E. A condenação do executado nas verbas de estilo, sem prejuízo dos honorários de sucumbência. E F. Termos em que, cumpridas as necessidades e formalidades legais, deve presente ser reconhecida, processada e acolhida, como medida de inteira justiça. Provas. Provará o alegado pelos meios e direitos admitidos e fazendo-se necessário ante o caráter da presente. O valor da ação atribui-se à presente ação ao valor de R$ 384,78. Pelo deferimento, Piedade, dia 8 de março de 2014. Nome do advogado e OAB. Ok, pessoal? Bom, então isso daqui é uma simplificação de alimentos. Tá? Não tem muito segredo. Espero que ajudem aí quem tem dúvida, né, em como fazer a estrutura da petição. Sempre não muda muito. Eu acho importante, que nem eu ressaltei na outra videoaula, é bom sempre a gente pôr muito importante colocar as suas palavras, né? Às vezes você acha que nem esse aqui é um modelo de petição. Eu sou estagiário, então tenho uma base já de como que faz uma petição, mas é sempre importante colocar as suas palavras, não copiar o que os outros fazem. Isso é muito interessante. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar esse modelo aqui disponível lá no meu blog. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar também um mapa mental disponível no blog. Se gostarem, compartilhem os vídeos, né? Isso vai ser muito útil para mim. Quem gostou, faz uma joinha e deixe seu comentário aí, que com certeza eu vou conseguir responder. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.